Aí, falando em fisiologismo na política, que você comentou aí, Chico, vamos falar sobre esse caso dos kits de robótica também. Voltar a falar sobre isso, né? Que a gente tem comentado semanalmente, algumas vezes diariamente até aqui no All News e na imprensa, porque a Polícia Federal enviou para o Supremo Tribunal Federal a investigação sobre supostos desvios em contratos de kit de robótica. Os investigadores encontraram documentos com citações ao presidente da Câmara, numa lista de pagamentos atribuídos a Arthur. As planilhas foram apreendidas com Luciano Cavalcante, lembrando, ele é auxiliar direto do presidente da Câmara, era auxiliar direto. Elas indicam um total de R$ 834 mil em valores pagos de dezembro do ano passado até março deste ano, e desse total, pelo menos R$ 650 mil tem na frente do valor esse nome, Arthur. No documento apreendido com Luciano, aparecem como justificativa dos repasses despesas com hotéis utilizados por Lira, gastos com alimentação na residência oficial da Câmara, além de impostos, combustíveis e também até fisioterapia do pai do parlamentar. Luciano Cavalcante, ele estava lotado na liderança do PP da Câmara e foi exonerado depois de ser alvo, no início desse mês, você deve se lembrar, de uma operação de busca e apreensão. A investigação sobre os desvios em contratos de kits de robótica começou depois de uma reportagem da Folha denunciar esse caso em abril do ano passado. Desde então, a gente vem trazendo todos os desdobramentos a respeito dessa história envolvendo os casos dos kits de robótica. Agora, chama muita atenção porque agora a gente tem um documento citando o nome Arthur, que seria então o presidente da Câmara, Arthur Lira. Não, Josias? Preocupa bastante. É muito curioso, né? Esse nome, Arthur, se tornou onipresente. Ele está em toda parte, ele surge em lugares tão discrepantes quanto uma lista como essa, lista de beneficiários de propinas, e a agenda do presidente da República. Na lista suja, Arthur aparece ao lado de cifras que somam, de acordo com a reportagem da Folha, R$ 650 mil. Na agenda do Lula, o nome vem junto com o sobrenome, é Lira. Há uma fartura de indícios de que o Arthur que entra na lista de propinas é o mesmo Arthur que vira a maçaneta do gabinete presidencial. Por isso, a Polícia Federal enviou para o Supremo o foro dos poderosos, esse inquérito sobre o escândalo que envolve a destinação de R$ 26 milhões do MEC para a compra de kits de robótica superfaturados para escolas alagoanas subequipadas. Então, a PF, que apreendeu esse papel, esse papelucho que encosta o nome Arthur em verbas de má origem, é a mesma PF que é aquela força policial subordinada ao Lula, mas o presidente da República recebe o Arthur Lira para tratar de negócios do Estado, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele, hoje, ontem e sempre. O que se alega é que o Lula não pode ignorar o chefe da Câmara. Embora seja calejado em escândalos, o Lula deve encontrar o Lula novamente nessa semana. No discurso oficial, os dois vão tratar de governabilidade. No português do fisiologismo, vão falar de cargos, vão falar de verbas. O caso dos kits de robótica é parte da herança do Bolsonaro. Em mandatos anteriores, o Lula suava o paletó para produzir os seus próprios escândalos. Agora, o Lula incorpora à sua gestão escândalos que já chegam prontos, já vêm prontos. Governabilidade virou, Gabriela, e não é de hoje, um outro nome para vale tudo. Vale tudo. Então não importa o que a Polícia Federal descobriu, não importa o que foi remetido para o Supremo Tribunal Federal. Importa que o governo precisa de votos no Congresso e o Lula vai receber o Lira. Esse Arthur parece ser o mesmo. O Arthur da lista das propinas é o mesmo Arthur da agenda presidencial. Agora, todos em Brasília se comportam como se nada tivesse sido descoberto sobre o Arthur Lira. E não é só esse caso aqui, não.
acumulam-se os casos em torno do presidente da Câmara. Mas isso tudo virou um asterisco diante da necessidade de obter governabilidade. Está evidente que o país precisa encontrar uma outra fórmula de relacionamento do executivo com o legislativo. Mas isso não parece ser uma preocupação emergencial, Gabriela. Pois é, situando esse caso que a gente está falando, ele envolve 26 milhões de reais que foram destinados pelo governo federal para 7 cidades alagoanas para comprarem os kits robótica, mesmo aí sofrendo com graves deficiências de infraestrutura, né, educacional, e todas as cidades tinham contratos, né, com a mesma empresa, que é a Megalic. Então é bastante preocupante agora a gente ter realmente o nome Arthur ligado a esse caso. Chico, quero te ouvir a respeito disso. Agora, esse documento, né, esse material todo que a PF de Alagoas enviou para o STF, encontrando as citações de Arthur Lira, do presidente da Câmara, do Luciano, que era motorista dele também, vai caber ao ministro Luiz Roberto Barroso, só para a gente grifar aqui, definir qual que vai ser o rumo, o que é essa apuração, o que vai resultar dessa apuração. Será que vai dar em alguma coisa, Chico? A gente já viu em outras investigações, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas até, investigações em que indícios como um nome escrito num pedaço de papel levantavam muita celeuma e davam quase. Colocavam pessoas, personalidades importantíssimas da República no foco, e com o passar do tempo, acabavam caindo no esquecimento, porque para que esse indício se torne prova, é preciso que a Polícia Federal junte outros elementos que me parecem, nesse caso, estar muito, muito claros. Dessa história, desse imbróglio dos kits robótica que você citou, né, que é alvo da matéria, é bom lembrar que do valor total liberado pelo governo para compra de kits robótica, 70% foi gasto nesses 7 municípios de Alagoas e em 2 de Pernambuco. O restante do valor para kits robótica foi dividido pelo Brasil inteiro. Então, há um desequilíbrio muito grande. O relatório do TCU mostra que o tipo de negociação superfaturada que foi descoberto nesse caso com essa empresa Megalic, nos kits robótica, foi desenhado, foi originado num contrato com o município de Canapi, que é o curral eleitoral de Arthur Lira, né? Então, tudo já apontava para o presidente da Câmara, até seu auxiliar direto, uma pessoa com grande proximidade, estar envolvido nisso, e agora vem uma anotação em que o nome Arthur está lá à vista da polícia. Acho que certamente a Polícia Federal vai dar ao STF elementos que já tem, que já são bastante robustos para a decisão, se essa investigação vai à frente ou não, mas acho que está muito, muito perto, mas muito perto mesmo desse indício, desse bilhetinho com o nome Arthur se transformar em prova. E aí é que a gente vai ver as revelações maiores aparecerem.